Eu chorei em todos os episódios, todos. Não teve um que eu não tenha chorado. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole, aqui eu falo de série, eu falo de filme, eu sei que você gosta de falar sobre esses assuntos também, então se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos do Rocambole e fica por aqui. Eu tô gravando esse vídeo no exato dia em que a tragédia da Boate Kiss completa 10 anos. No dia 27 de janeiro de 2013, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma casa noturna famosa incendiou e levou à morte 242 pessoas. Todo dia, à mesma noite, minissérie original da Netflix estreou no dia 25 desse mês e se propõe a contar essa história de forma dramatizada, como uma denúncia mesmo à extrema impunidade que esse caso teve na justiça brasileira. E a minissérie é uma adaptação do livro-reportagem de mesmo nome, escrito pela Daniela Arbex e publicado em janeiro de 2018. Por ser uma história real e muito comentada pela mídia há bastante tempo, eu não vou me apegar muito a essa coisa de spoiler nesse caso, tá? Acho que aqui não tem muito isso, mas pode deixar que eu não vou falar nada que comprometa a sua experiência de assistir, caso você ainda não tenha visto. Então é isso, bora lá. Essa história é muito pesada, gente, muito mesmo. Eu lembro muito bem da época que aconteceu, porque eu tinha 20 anos, eu morava em Curitiba ainda, que também é no sul do Brasil. Eu lembro dos meus pais preocupadíssimos quando eu falava que ia pra balada, fazendo perguntas que eles nunca tinham feito antes. Foi uma tragédia que realmente impactou a vida noturna de onde eu morava e acho que do Brasil todo, né? A minissérie começa com o pré-noite, digamos assim, com esses jovens decidindo ou sendo convencidos a ir pra balada, toda essa empolgação de viver uma noite de sábado divertida e tudo mais. E pelo fato de Santa Maria ser considerada um polo universitário, eu acho que deve ter muito esse apelo mesmo de juventude, de azaração, de festas que param a cidade. É com essa energia que o primeiro episódio começa. A porra da Boate Kiss era movimentadíssima sempre, nesse dia específico tinha um show de uma banda querida na região, então tinha muita gente naquele lugar. Mais de 1000 pessoas dentro de uma casa noturna que não estava preparada para ter esse tanto de gente ali. Mas pelo visto era comum isso acontecer, eles não estavam nem aí pra lotação do lugar, pra qualquer irregularidade que tinha. E é aí que a gente fica revoltado, porque é uma sequência de erros. Sem saída de emergência suficiente, sem extintores decentes, espuma inflamável no teto, fogos de artifício com fogo de verdade, num lugar fechado. E uma das coisas mais revoltantes, talvez, o pessoal da balada não deixando as pessoas saírem porque não tinham pago comanda. É uma coisa absurda, absurda, absurda. Eu fiquei angustiado vendo essas cenas de um jeito que eu não ficava há muito tempo. E um detalhe que eu não lembrava, por exemplo, é essa coisa do gás tóxico que essa espuma soltava. Além dessa espuma ser altamente inflamável, ela soltava essa porra desse gás que fazia com que, mesmo as pessoas que conseguiram sair do fogo, conseguiram escapar dali, elas fossem tomadas por esse gás e morressem depois. Eles até fazem essa relação com uma câmera de gás, porque é basicamente isso que a Boate Kiss se tornou naquele momento. Ui, horrível, sério, eu me arrepiei, foi estranho. Eu já tinha pavor dessa história e eu lembrei por que vendo essa minissérie. Não sei se todo mundo que viu se sentiu assim, mas pra mim foi uma experiência bem pesada mesmo. Eu ficava até com dor de cabeça depois de terminar os episódios. Então essa já é uma coisa que eu preciso dizer. Se você ainda não assistiu Todo Dia, Mesma Noite, vai com calma, porque pode ser meio traumática para algumas pessoas, enfim, vai sentindo aí o teu terreno. Só que aí tem uma coisa muito legal que essa minissérie faz. Eu lembro de muita coisa dessa história, principalmente das coisas de 2013, do incêndio e dos desdobramentos ali daquela época. Essas irregularidades todas da balada em si, eu fui lembrando aos poucos. Mas essa história tem muitos desdobramentos a longo prazo, que aconteceram nesses 10 anos. E eu particularmente, não estava acompanhando muito. É muita coisa envolvendo o Ministério Público, a política de uma forma geral, o sistema judiciário, e esses pais lutando por justiça durante todo esse tempo, inclusive correndo o risco de serem presos, eles. Então foi bem interessante ver a minissérie contar essa história do depois. Falando tecnicamente, eu acho que a minissérie não tem nada de excepcional, sabe? Mas ela cumpre muito bem a função de colocar na tela essa angústia, essa atmosfera de desespero, de sufocamento que essas pessoas estavam vivendo ali. Principalmente nas escolhas de planos, de movimentos de câmera, de iluminação. Inclusive, queria pontuar uma coisa em relação aos movimentos de câmera. Nos primeiros episódios, onde tem as cenas do incêndio em si, esses movimentos eles são tão caóticos quanto a situação que está sendo filmada. E isso se mantém até o final, em alguma medida, com movimentos meio instáveis, meio inconstantes, o que é muito interessante, porque reflete o estado emocional dos pais, né, que são as pessoas que a gente mais acompanha depois. Eles estão extremamente abalados, extremamente instáveis emocionalmente, então acho que foi uma escolha de fotografia
que foi um grande acerto. E já que tô falando dos pais, muitos deles têm interpretações bem fortes, com cenas de muita emoção transbordando, e essa é uma característica bem marcante da minissérie. Ela tem um drama bem carregado, ela não alivia pro público em nenhum momento. A proposta é justamente extrair ao máximo essa empatia pela dor deles e essa indignação também, né? Essa revolta que rola, eu fiquei revoltado. Eu não sou muito fã dessa coisa de querer fazer o público chorar a todo custo, mas aqui, ainda que eu identifique esse objetivo do começo ao fim, na trilha, nas interpretações, na direção, eu acho que faz sentido como um todo. E acho muito difícil que alguém passe por Todo Dia, Mesma Noite sem se emocionar pelo menos em um episódio, em uma cena que seja. E voltando às interpretações, eu gosto muito de várias delas, mas não de todas. Acho que alguns atores estão performando esse drama dos personagens de um jeito não muito natural. Acho que rola um esforço racional para sofrer em frente às câmeras, sabe? E acho que nem sempre isso funciona. Mas como eu disse, tem gente muito bem. Deborah Allan, eu amo essa atriz. E acho que praticamente todos eles do elenco têm momentos muito bons. Acho que rolam alguns deslizes, mas nada que tire o mérito das boas cenas. Sobre os sotaques e as expressões gaúchas, acho também que não funciona sempre e nem com todo mundo. Eu achei que tem uns tchê e uns bah meio excessivos, meio fora de contexto, nos lugares errados ali, que acho que as pessoas não falariam, mas eu vou pedir para as pessoas gaúchas que estão vendo esse vídeo se pronunciarem para falar com mais propriedade. O primeiro episódio, para mim, ele começa um pouco com essa urgência de mostrar pro público, a gente tá no Rio Grande do Sul, tá? Estamos falando de gaúchos. E, de novo, acho que não funciona sempre, mas o sotaque funciona em muitos momentos. Eu acho ótimo que a produção tenha se empenhado nesse sentido, porque é muito bom pra gente, né? Ver em cena sotaques que a gente não tá tão acostumado a ver em produções nacionais. E uma curiosidade aqui, a personagem Grazi é inspirada na história da Kellen, que foi uma jovem que teve 18% do seu corpo queimado e que teve um dos seus pés amputado depois do incêndio. Por opção da Kellen, a história dela não foi contada no livro, aí pra série ela mudou de ideia e decidiu compartilhar sua experiência como uma forma de conscientização. E outro ponto importante, a Paula Antonini, que interpreta a Grazi na minissérie, também teve a sua perna amputada na vida real. Mas obviamente não por conta da Botkiss, ela sofreu um acidente. Agora eu queria destacar aqui uma cena que me marcou muito, que foi a cena do estacionamento do final do primeiro episódio, que é que os pais estão procurando o filho, né, pós o incêndio, e se eles não encontrarem o carro no estacionamento, quer dizer que o filho não estava ali, que ele foi embora antes. É uma solução narrativa bem dramática, mas bem boa também. Eu fiquei atordoado junto com esses pais, fiquei me espremendo no sofá, torcendo que o alarme não tocasse. Eu não vi nenhuma informação sobre essa cena ser inspirada na realidade ou não, mas de qualquer maneira achei uma boa solução de roteiro mesmo. Inclusive, pra quem não sabe, acabou de estrear uma outra minissérie sobre essa história, só que dessa vez em linguagem documental. Se chama Boate Kiss, A Tragédia de Santa Maria, e é uma produção original do Globoplay. Eu vi só um episódio por enquanto, então não vou fazer comparação nem nada, até porque são propostas bem diferentes, obviamente. Mas tá aí a dica, caso você queira ver mais essa história em documentário. Então, resumindo, eu achei Todo Dia, Mesma Noite uma minissérie bem honesta com a sua proposta, que tira de todo o seu drama cenas bem marcantes, bem emotivas, e é um super mérito conseguir levar o público a emoções tão fortes, ainda que a história ajude nisso. Das coisinhas que me incomodaram um pouco, só uma delas eu ainda não comentei aqui. Não tem como afirmar se é uma escolha de roteiro ou de montagem, mas eu me irritei um pouco com a quantidade de cenas muito curtas e estritamente informativas. Ou seja, que estavam ali só para passar alguma informação pro público. Isso acontece bastante. Rola do nada uma mini ceninha com um mini diálogo só pra gente ouvir determinado personagem falar sobre determinada coisa. E aí, enfim, passa pra outra. Essa é uma característica bem forte da teledramaturgia e eu acho que essa série podia beber um pouquinho mais das referências do cinema. Agora pronto, parei de reclamar porque não seria justo, eu realmente gostei muito da série. Eu fiquei feliz de começar o ano com uma produção nacional tão marcante como essa. E se você não assistiu ainda e quer saber se vale a pena ou não vale a pena começar, eu te digo que vale sim. Como eu já disse, é uma história bem pesada, então acho que sobre isso é você que tem que responder, mas enquanto obra audiovisual eu acho que vale conferir. E que esses pais em breve
breve possam parar de lutar por justiça e que os responsáveis sejam finalmente punidos. E é isso, gente, fim de vídeo. Muito obrigado por ter visto até o final. Se você gostou do que viu aqui e não é inscrito no Rocambole ainda, por favor, faça isso. Se inscreve no canal e dá o like no vídeo também, que é muito importante para o YouTube entregar para novas pessoas. E essencial, não esquece de deixar nos comentários o que você achou de Todo Dia Mesma Noite. Essa história te pega forte aí também, ou até que não tanto. Até o próximo vídeo, tchau!